As pessoas bem-sucedidas fazem o que amam, mas também fazem o que precisam ser feito mesmo quando não têm vontade. É isso que separa os que realizam dos que apenas sonham. Warren Buffett. E se você estivesse vivendo uma farsa bem ensaiada? Uma farsa que te convenceu de que está tudo bem porque você se mantém ocupado. Que você é produtivo porque responde mensagens o dia inteiro. Que você é respeitável porque ninguém ousa te criticar. Mas, no fundo, você sente um vazio que cresce como um incêndio silencioso. Você sabe que existe algo que não está sendo construído. Você percebe que a sua história está se escrevendo sozinha enquanto você finge que a controla. Você acorda todos os dias, cumpre tarefas previsíveis, satisfaz expectativas alheias, mas não faz nada que seja de fato seu. E cada manhã que começa assim é mais uma página em branco que você deixa para trás. Essa é a dor que você tenta abafar. O medo de olhar no espelho e admitir que você se tornou apenas um figurante da sua própria vida. Você vive à espera de um sinal que legitime seus sonhos. Você espera a aprovação de pessoas que jamais ousaram arriscar. Você espera que o tempo te traga coragem, quando na verdade ele só vai trazer arrependimento. Você não precisa de mais estímulo. Você não precisa de mais promessas. Você só precisa aceitar que a única coisa que está entre você e a vida que você quer é a covardia de não agir. A covardia que se veste de prudência. A covardia que se apresenta como cautela. A covardia que prefere o conforto do barulho alheio ao silêncio constrangedor de quem trabalha sem ser visto. Você quer saber por que a maioria nunca constrói riqueza real? Porque a maioria tem medo do silêncio. Medo de passar anos sem reconhecimento. Medo de investir sem retorno imediato. Medo de parecer invisível. Mas riqueza legítima é sempre invisível no começo. É sempre silenciosa. É sempre solitária. Quando Buffett começou a comprar ações obscuras que ninguém queria, ele não tinha plateia. Quando ele passou noites estudando balanços enquanto o resto do mundo se distraía, não havia testemunhas. Quando ele recusava oportunidades que pareciam brilhantes para se manter fiel ao que acreditava, todos diziam que ele estava errado. Ele construiu riqueza em silêncio. E só depois que o resultado fez barulho. Você está disposto a pagar esse preço? Ou vai continuar preferindo o ruído confortável de quem finge ser importante? Você acha que construir algo grande é uma sequência de momentos empolgantes? Não é. É uma rotina de ações que parecem inúteis enquanto você as pratica. É um trabalho tão discreto que ninguém nota. É um compromisso tão longo que até você, em alguns dias, vai duvidar dele. Você vai duvidar porque está acostumado a receber aprovação imediata. Você foi condicionado a achar que tudo deve dar retorno rápido. Você aprendeu que a paciência é defeito. Mas paciência é o maior ativo que você pode cultivar. É a virtude que transforma pequenas decisões diárias em um legado que ninguém poderá questionar. Você quer saber qual é o maior erro de quem fracassa? Querer reconhecimento antes de merecer. Achar que precisa de plateia antes de ter obra. Desejar resultado antes de ter disciplina. Imagine agora que você decida, pela primeira vez, construir riqueza em silêncio. Imagine que você aceita que por anos ninguém vai notar. Imagine que você encontre prazer no ato de trabalhar sem ser visto. Você vai descobrir uma paz que poucos conhecem. A paz de saber que cada dia, por mais comum que pareça, está carregado de significado. A paz de entender que cada decisão corajosa, ainda que pequena, é um voto a favor do seu futuro. O mundo vai tentar te distrair. Ele vai gritar que você está ficando para trás. Ele vai mostrar resultados reluzentes de quem parece ter chegado lá da noite para o dia. Ele vai ridicularizar seu progresso lento. E você vai ter que lembrar, todos os dias, que barulho não é sinônimo de valor. Que aplauso não é prova de excelência. Que velocidade não é sinal de solidez. Você vai ter que cultivar uma convicção tão profunda que nada abale seu eixo. Uma convicção que floresce no silêncio. Uma convicção que se fortalece na repetição. Você acha que Buffett não sentiu medo quando todos discordavam dele? Você acha que ele não teve noites de dúvida? Você acha que ele não imaginou desistir? Ele teve tudo isso. Mas ele também tinha clareza. Clareza de que riqueza de verdade nunca nasce do consenso. Clareza de que o resultado só faz barulho depois de muito trabalho que ninguém vê. E você? Você tem essa clareza? Ou ainda está esperando que alguém valide o que você já sabe que precisa fazer? Se você continuar adiando a decisão de começar, saiba que amanhã será ainda mais difícil. Amanhã você terá mais justificativas, mais distrações,
mais obrigações que parecem urgentes. E o pior, amanhã você terá menos tempo. O tempo é o recurso mais impiedoso que existe. Ele não negocia. Ele não faz acordos. Ele só passa. E um dia ele passa de forma definitiva. Você quer olhar para trás e perceber que passou a vida tentando parecer alguém? Ou quer olhar para trás e saber que você construiu algo que fala por si? Você não precisa de barulho agora. Você precisa de consistência. Você precisa de um compromisso silencioso que você renova todos os dias, sem plateia, sem recompensa imediata, sem drama. Você acha que isso é sacrifício? Mas é o único sacrifício que vale. Sacrifique a necessidade de ser notado. Sacrifique o impulso de provar algo rápido. Sacrifique o ego que quer aplauso antes de trabalho. E então, no futuro, quando tudo estiver pronto, você vai perceber que o silêncio de hoje era a única forma de criar o som que ninguém poderá ignorar. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Você quer saber por que a maioria não constrói nada que dure? Porque a maioria não sabe para onde está indo. Eles acordam todos os dias e repetem uma coreografia que não questionam. Trabalham por inércia. Planejam por pressão. Fingem progresso só para não precisar encarar o desconforto de admitir que não tem propósito. E talvez você ache que isso não tem problema. Afinal, todo mundo faz. A maioria sobrevive assim. Mas sobreviver não é viver. E se você continuar existindo sem clareza, o máximo que vai conquistar é um repertório de desculpas bem elaboradas. A clareza é o ponto de partida de tudo que tem valor. E ela não chega de forma espontânea. Ela é construída quando você tem coragem de se perguntar: o que eu realmente quero? Quem eu estou disposto a me tornar para alcançar isso? O que estou preparado para sacrificar? São perguntas simples. Mas quase ninguém responde com honestidade. Porque responder exige que você abra mão da ilusão confortável de que está tudo bem. Não está tudo bem. Se você não sabe exatamente por que acorda todas as manhãs, você está desperdiçando o único recurso que nunca volta: o tempo. E cada dia desperdiçado aumenta o custo emocional do arrependimento que você vai carregar depois. Você acha que Buffett construiu a fortuna dele sem clareza? Ele sabia exatamente no que acreditava. Sabia qual filosofia de investimento iria guiar suas decisões. Sabia o que estava disposto a perder e o que jamais sacrificaria. Essa clareza se tornou um escudo contra as opiniões alheias. Ela era a base que sustentava tudo. Quando o mundo enlouquecia, ele continuava fiel à sua convicção. Quando todos corriam para o lado oposto, ele permanecia onde estava. Quando as vozes ao redor gritavam que ele estava errado, ele tinha certeza de que estava apenas adiantado. E você? Você tem essa clareza? Ou você vive no piloto automático, esperando que algum acontecimento externo te entregue propósito de bandeja? Ninguém vai fazer isso por você. Nenhuma notícia vai chegar dizendo que esse é o dia perfeito para começar. Nenhum mentor vai bater na sua porta e dizer que você já está pronto. A decisão é sua. A responsabilidade é sua. O custo e a recompensa também. A clareza não é algo que se compra. Ela é conquistada na prática. Ela nasce quando você tem coragem de fazer escolhas impopulares. Quando você decide priorizar o que importa mesmo que isso te torne solitário. Quando você diz não a tudo que não faz sentido, ainda que esse não venha acompanhado de críticas. Você acha que sucesso é só sobre o que você aceita fazer? Sucesso é, principalmente, sobre o que você decide não fazer. Não se distrair. Não se corromper. Não desistir. Se você quer criar algo que dure, vai precisar construir uma mentalidade que suporte o peso da dúvida. E essa mentalidade só nasce no silêncio da clareza. Você não precisa saber cada detalhe do caminho, mas precisa saber a direção. Se você não sabe para onde vai, qualquer atalho parece solução. E qualquer desvio parece justificável. Você quer saber por que a maioria passa a vida inteira correndo em círculos? Porque não tem clareza. Eles pulam de projeto em projeto. Eles mudam de ideia a cada nova crise. Eles se adaptam a cada opinião. E depois se perguntam por que nada floresce. Nada floresce porque a semente não tem solo firme. Nada cresce porque o objetivo muda todo dia. Nada próspera porque eles não têm coragem de sustentar uma decisão até o fim. Se você quer criar riqueza em silêncio, precisa primeiro entender exatamente o que essa riqueza significa para você. Ela não é só dinheiro. Ela é independência. Ela é dignidade.
Ela é a possibilidade de escolher com quem você anda, onde você mora, como você vive. Mas tudo isso começa na clareza. Se você não tiver clareza, vai trocar seu futuro por distrações de curto prazo. Vai trocar seu potencial por migalhas de aprovação. Vai trocar sua essência pelo conforto do barulho alheio. Você acha que isso é exagero? Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que realmente vivem alinhadas ao que acreditam? Quantas não passam os dias reclamando do trabalho que escolheram, da rotina que alimentam, das pessoas que toleram? Eles não são maus. Eles apenas não decidiram o que queriam. E pagarão o preço disso em forma de frustração silenciosa. Você tem uma oportunidade que a maioria nunca aceita, a chance de declarar, agora, quem você quer ser. E comprometer-se com isso, mesmo que ninguém entenda. O mundo vai testar sua clareza todos os dias. Vai te oferecer caminhos fáceis. Vai te mostrar atalhos que parecem promissores. Vai colocar diante de você exemplos de sucesso instantâneo. Mas nada disso vai importar se você souber para onde está indo. Clareza não é sobre ter todas as respostas. É sobre ter uma resposta que você defenda até o último dia. Você quer saber como começa? Começa com uma pergunta: o que importa de verdade? E depois, outra: o que estou disposto a abrir mão para viver isso? Se você tiver coragem de responder, terá algo mais raro que talento, carisma ou inteligência. Você terá propósito. E propósito não precisa de barulho. Ele só precisa de consistência. Você acha que a disciplina é um dom reservado para poucos? Você acredita que algumas pessoas simplesmente nasceram com uma disposição sobre-humana para repetir o que importa? Você quer acreditar que Buffett construiu seu império porque tinha algo especial que você jamais terá? Essa história é confortável. Ela alivia a culpa de saber que você não está fazendo tudo o que poderia. Ela justifica a mediocridade como destino. Ela transforma a desistência em algo aceitável. Mas essa história é mentira. A disciplina não é herança genética. Ela não é presente. Ela não é um sopro divino que aparece nas manhãs de segunda-feira. A disciplina é forjada na fricção, no atrito constante entre quem você é e quem você decidiu que vai ser. Você acha que vai acordar inspirado todos os dias? Não vai. E esse é o ponto. Porque disciplina começa exatamente onde a inspiração termina. Quando você acorda e tudo em você grita para desistir, a disciplina sussurra que não importa como você se sente. Importa o que você escolheu. Importa o que você se comprometeu a fazer. Importa a história que você se recusa a abandonar. Você quer saber por que tantas pessoas fracassam? Porque elas confiam demais na motivação e desconfiam demais da rotina. Elas se movem pelo entusiasmo. Elas acreditam que precisam de ânimo para dar o primeiro passo. E passam a vida esperando o estado mental perfeito que nunca chega. A motivação é o fogo de palha que aquece seu ego por alguns dias. Mas é a disciplina que constrói o castelo onde você vai morar para sempre. Buffett não leu milhares de relatórios porque era divertido. Ele não fez investimentos impopulares porque era excitante. Ele fez porque decidiu que consistência valia mais do que euforia. E esse é o pacto silencioso que separa quem realiza de quem só sonha. Você quer saber como a disciplina nasce? Ela nasce do incômodo. Da insatisfação de perceber que a sua vida não reflete seu potencial. Do constrangimento de saber que você se vendeu barato. Da vergonha de ver seus dias passarem em branco. É nesse desconforto que você cria uma decisão inegociável. Você decide que vai agir mesmo sem vontade. Que vai continuar mesmo sem resultado. Que vai repetir mesmo sem plateia. Você acha que isso é sacrifício? Mas é o único sacrifício que te liberta. Sacrificar o ego que quer recompensas instantâneas. Sacrificar a preguiça que disfarça sua covardia. Sacrificar o conforto que anestesia seu potencial. Imagine que você acorda amanhã e decide que seus compromissos valem mais que seus sentimentos. Que você vai cumprir cada etapa do seu plano, independente do humor, do clima ou da opinião alheia. Pense no poder que isso te dá. O poder de não ser refém do seu emocional. O poder de não precisar mendigar motivação. O poder de avançar enquanto todos param. Você se torna um maratonista invisível. Aquele que treina na madrugada, enquanto o resto do mundo dorme. Aquele que repete, repete e repete até que o hábito se torne identidade. Aquele que entende que disciplina não é uma fase, é uma prática vitalícia. E ninguém vê. Ninguém aplaude. Ninguém entende. Mas um dia, quando o resultado finalmente fizer barulho, todos vão perguntar como você fez.
E você vai sorrir por dentro, sabendo que não houve milagre. Houve repetição. Você quer saber qual é a maior armadilha do nosso tempo? A cultura do imediatismo. Ela convence você de que tudo deve acontecer rápido. Ela faz parecer que, se o progresso demora, é porque você está errado. Ela transforma consistência em defeito. Mas riqueza não floresce nesse ritmo. Liberdade não nasce nesse ambiente. Nenhuma obra grande é construída sob pressão de aplauso instantâneo. Disciplina é você começar pequeno. É você ter coragem de parecer ridículo. É você avançar quando todos dizem que você deveria desistir. Você acha que disciplina significa não ter medo? Não. Disciplina é agir apesar do medo. É colocar um tijolo por dia na construção da sua obra, ainda que o seu coração esteja tomado por dúvidas. Buffett certa vez disse que investir é simples, mas não é fácil. A vida é assim também. Saber o que fazer raramente é o problema. Fazer é o desafio. Fazer todos os dias é a vitória. Disciplina é a prova de que você respeita seu próprio sonho. Quando você se recusa a cumprir o que prometeu, você envia uma mensagem ao seu subconsciente: meus compromissos não importam. E com o tempo, você passa a não acreditar em si mesmo. Mas quando você cumpre, quando você insiste, quando você persiste, algo muda. Você se torna alguém que não traz sua palavra. Você se torna alguém digno de confiança. E esse respeito próprio é a base de toda autoconfiança real. Você quer se sentir seguro? Então cumpra o que você prometeu. Você quer se sentir forte? Então faça o que você jurou fazer. Você quer se sentir digno? Então honre os compromissos que fez com a sua consciência. Você não precisa ser extraordinário. Você precisa ser constante. Você acha que fracasso é algo a ser temido? Você acredita que errar é prova de incapacidade? Talvez essa seja a crença mais perigosa que você carrega. Porque enquanto você tem medo de cair, você também bloqueia qualquer chance real de voar. Fracasso não é o oposto de sucesso. Fracasso é o preço que você paga por se recusar a viver pequeno. Fracasso é o pedágio que todo construtor de legado aceita pagar. Fracasso é a cicatriz que separa quem teve coragem de tentar de quem só teve coragem de comentar. Você acha que o Warren Buffett nunca perdeu dinheiro? Você acha que ele acertou todas as decisões? Você acha que ele não passou por noites inteiras pensando se tinha cometido o maior erro da vida? Ele passou. Ele sentiu medo. Ele enfrentou crises. Mas ele decidiu que nenhum fracasso seria forte o bastante para enterrar sua disciplina. E você? O que você tem feito com os seus erros? Você os transforma em aprendizado? Ou os usa como justificativa para desistir? Se você quer construir riqueza em silêncio, precisa aprender a honrar cada tropeço. Porque cada queda é uma aula que a vitória jamais vai te ensinar. Cada decepção é um treino que fortalece músculos que você nem sabia que tinha. Você pode passar a vida inteira tentando parecer perfeito. Mas perfeição é só outro nome para covardia. É o álibi elegante de quem não quer correr risco. É a desculpa preferida dos que escolhem viver no rascunho. Você quer saber como termina a vida dos que nunca aceitaram falhar? Ela termina do mesmo jeito que começou, vazia de tentativas, cheia de justificativas. Eles contam histórias sobre o que fariam se tivessem tido coragem. Eles enfeitam a mediocridade com nostalgia. Eles disfarçam o arrependimento com ironia. Mas à noite, no silêncio, eles sabem. Sabem que poderiam ter sido mais. Sabem que poderiam ter ido além. Sabem que o preço do fracasso teria sido menor que o peso do arrependimento. Você pode continuar acreditando que ainda tem muito tempo. Mas o tempo não faz acordos. O tempo não devolve o que você desperdiça. O tempo não tem compaixão de quem adia. E um dia ele vai te pedir contas. Vai te perguntar o que você fez com os anos que recebeu. E nesse instante não vai importar o que disseram de você. Só vai importar se você honrou ou não o seu potencial. Você não precisa de outra chance. Você não precisa de outra promessa. Você só precisa de uma decisão, a decisão de que nada mais vai te parar. Fracasso não é sentença. Fracasso é matéria-prima. Fracasso é tijolo. Fracasso é parte do preço de ter coragem. Quando você aprender a vê-lo assim, nada vai te deter. Porque nada pode vencer quem não tem medo de tentar outra vez. Você acha que disciplina é o bastante? Disciplina é o começo. Mas resiliência é o que sustenta tudo. Resiliência é o poder de recomeçar quando tudo deu errado. É a capacidade de olhar o próprio erro nos olhos e dizer, eu aprendi.
Imagine que você está diante do espelho no último dia da sua vida. Os olhos fundos de quem viu muito. A pele marcada por décadas de histórias. O corpo cansado, mas a consciência desperta. Você vai se orgulhar do que vê? Você vai sorrir sabendo que foi fiel ao que acreditava? Ou vai abaixar a cabeça e confessar que passou a vida com medo de viver? Esse é o momento mais honesto de todos. Um momento em que não há mais ninguém para impressionar. Um momento em que só existe você e a soma de todas as escolhas. Você quer que essa história termine com dignidade? Então aceite a verdade que quase ninguém aceita. Tudo que você quer começa quando você decide que não vai mais esperar. Não vai esperar confiança. Não vai esperar motivação. Não vai esperar perfeição. Vai começar do jeito que dá, com o que tem, onde está. Você pode não ser o mais talentoso. Pode não ser o mais rápido. Pode não ser o mais brilhante. Mas se você for o mais resiliente, um dia ninguém vai poder ignorar seu nome. Buffett não foi respeitado por ter começado cedo. Ele foi respeitado por nunca ter parado. Por ter mantido seu compromisso em momentos que destruíram milhares de outros investidores. Por ter continuado quando tudo parecia perdido. Esse é o poder que você também pode escolher. O poder de recomeçar todas as vezes que for preciso. E um dia, quando a recompensa vier, ela não vai ser apenas financeira. Ela vai ser existencial. Ela vai ser a paz de saber que você não traiu a si mesmo. Você não precisa de barulho. Você não precisa de palmas. Você não precisa de testemunhas. Você precisa de ação. Você precisa de convicção. Você precisa de coragem. E a coragem não nasce do nada. Ela nasce do treino diário de não desistir. Imagine-se daqui a 10 anos. Você acorda numa manhã silenciosa. E tudo ao seu redor foi criado por você. A liberdade. A dignidade. O legado. Essa é a recompensa de quem tem paciência para construir no silêncio. E força para deixar o resultado falar por si. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho.